Vamos lá, Lelê. Hoje é um dia meio tenso no Corinthians, né? Porque teve uma funcionária aí que acusou seguranças do Corinthians, né, de assédio. E apontou que omissão no caso do Corinthians, né? Que ela denunciou, foi até o RH e tudo. E os caras teriam desestimulado ela a denunciar, né? Fazer uma denúncia, a fazer uma queixa na polícia, que não ia dar em nada porque é normal isso, né? Tá demais, hein? Aí diz que essa funcionária, né? Meteram aqui é Corinthians, né? Aí apareceu mais uma, né? São 2 funcionárias agora, né? Sim. Fizeram queixa também, tá processando o Corinthians, inclusive, e teve até a polícia lá pra saber e tal. E o Corinthians falou que tava averiguando, que tava fazendo uma sindicância interna, né? Mas que até agora não tinha sido nada. Agora que apareceu a polícia e tudo. Que não vazaram nomes ainda, né? Mas aí teria que realmente fazer uma investigação interna para descobrir quem foi a pessoa para quem ela denunciou e o cara falou que era normal. Esse foi o RH, né? O pessoal do RH que falou que não adiantava ela fazer isso. Bom, do jeito que tá andando as coisas, parece que ele virou normal mesmo. Normatizou, não, né? Mas você sabe que aqui na rádio nós também temos esse problema. O seu Bento e o Bá tava querendo denunciar o Mota por assédio. E você assedia todo mundo. Você assedia as pessoas aqui dentro. Mas o Mota assume. Mas os caras não, Eu canto, é diferente. Assediar é uma coisa. Quando a pessoa não quer... Qual a diferença? Entendeu? E as patoladas que você dá no seu bem? Passa na mão. Mas ele deixa. Aí se ele se sentir vitimizado? Se ele falar pra mim, para com essa brincadeira, nunca mais vou Você sente que ele gosta? Você acha que ele gosta? Eu não vou falar nada, é melhor não trazer essas coisas. Mas o Corinthians já está em Chapecó, já está em Chapecó, na minha cidade. Né? E aí a grande discussão é... Corinthians vai com time misto pra jogar contra com a Chapecoense? Eu acho que não vai misto. Acho que alguns jogadores só... Então, por exemplo, Memphis e Gabriel Paulista não viajaram pra Chapecó. Maurício tá puto com isso. E o Yuri Alberto tá recuperado, né? Foi relacionado e pode até jogar. Isso. Né? Porque o Carijó também lá. Também tava poupado de treino. O Carijó tava poupado de treino também não preocupa e pode ir pro jogo. Os dois que não viajaram é Memphis e Gabriel Paulista, Manu. E aí a questão é que a prioridade é jogar contra o Flamengo, né? Contra a Chape não seria tão importante assim, mano? Olha, Mota, não tem esse lance de não é tão importante assim. Os mesmos 3 pontos que valem contra a Chape, valem contra o Flamengo. Não tem essa daí de tipo, eu vou priorizar porque, por exemplo, final de semana Libertadores. Não tem isso. E, Mota, na boa, mano, a boca pequena corre que o Corinthians, sim, ia adotar uma escalação alternativa, principalmente aí porque os bonecos não conseguem jogar no campo sintético e pelo jogo ser amanhã à noite, ia enfrentar o Flamengo no domingo, eles não têm essa condição. Imagina, os caras ficaram 15 dias parados, jogaram 2 joguinhos e não conseguem fazer 2 na sequência. Então, Motinha, a tendência era o Dorival, sim, usar uma equipe mista, pra não dizer reserva. E pra falar a verdade, Mota, eu acho indecente isso. Isso caiu como uma bomba dentro do Corinthians, porque parece que pessoas de dentro da própria diretoria também discordaram dessa alternativa do Dorival, Lelê. E pasmem, o Corinthians ele faz 5 jogos que não ganha. Você colocar hoje uma equipe reserva contra a Chapecoense é favorita. Porque se os titulares não estão jogando bem, Mota, imagina então o time reserva. Que a gente já viu aí jogando no Campeonato Paulista em algumas partidas e não deram conta do recado. Então eu acho que o Dorival ele precisa se cobrar um pouco mais, cobrar os jogadores um pouco mais e trazer um padrão digno pra esse time, porque a torcida tá de saco cheio, cara. Um mês, mano. Amanhã faz 1 mês que o Corinthians não ganha. 19 de fevereiro foi a última vitória. Normal, gente. Também é um time mais ou menos, hein? Normal. Mais ou menos é o teu nariz, o seu Bambi. Vai te catar. Eu vejo a tabela e não vejo isso. Mas é mais pra menos que pra mais. Mas é o 8º hoje. E eu acho que seria normal se tivesse enfrentado equipes com um poder... efetivo maior, né? Um poder de fogo maior, se fosse um Flamengo, né? Um Palmeiras, um Cruzeiro. O mais forte de todos foi o Cruzeiro que empatou, né, Lelê? Empatou no Corinthians. Mas assim, né? Perdeu pro Coritiba em Itaquera. Perder pro Curitiba em casa. Então, perdeu pro Curitiba, perdeu pro Novo Horizontino. Mas, ô Lelê, o Flamengo Portuguesa. O Flamengo vem aí. Exato. Domingo. Ó, vamos lá. Olha, o Corinthians tá estudando, tá dando o que falar lá dentro do Corinthians, que é o seguinte, né? O presidente quer acabar, né? O Osmar quer acabar com a gratuidade de ingressos para conselheiros e assessores do clube na Neoquímica. Eu quero ver. Eu quero ver ele conseguir sair. E ainda quer cobrar R$40 de cada membro do conselho que pegar ingresso.
Esse vai cair logo. Então diz que tá uma briga, ainda não foram avisados os conselheiros, ainda não formalizaram isso. Mas está em discussão e o presidente está de acordo com isso. O presidente que tem que acabar com isso. Vão espirrar o senhor. Ainda não está oficialmente adotada essa medida, né? Mas tá dando o que falar lá dentro, viu, mano? Ô, Mota, eu sou a favor do conselheiro ter um ingresso gratuito. O dele. Mas não tem que ser essa cachorrada, no bom sentido, porque os cachorros não merecem ter uma associação com esse monte de vagabundo que muitas vezes prejudica o clube. Mas com relação a isso, Motinha, teve o sem vergonha lá que pegava 40 ingressos aí em cada jogo. Nossa. Então isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu acho que você conceder até o privilégio, já que o cara é conselheiro, ele ter a gratuidade de um ingresso, beleza. Mas não tem que levar a família. Se ele quiser levar a família, ele que pague. Do filho, da esposa. Agora, terminar a gratuidade, eu acho que é um tiro no pé politicamente falando. Porque a gente sabe também, Motinha, que o Osmar Stabile, muitas vezes, ele tem que ouvir 200 pessoas para tomar uma decisão. Se ele vai tomar uma água natural ou gelada, ele pergunta para meia dúzia aí para ver o que ele faz. Agora, isso eu duvido que tenha partido da cabeça dele. E duvido que ele mantenha também. Mas vamos aguardar. O atacante Maceió da Portuguesa foi oferecido ao Corinthians. Não estou falando que foi ontem ou anteontem. Me falaram que foi recentemente. Então pode ter sido semana passada, 10 dias, logo após aí o fim do Paulista. Enfim, ele foi oferecido ao Corinthians e a Portuguesa estava disposta, tá, a emprestar o jogador. Então olha só, nós estamos falando de um negócio que, né, no início, quando terminou o Campeonato Paulista, todo mundo falava que o Maceió só poderia ser negociado se comprasse ele, que era um jogador caro. Não. A informação que me passaram é que a Portuguesa estava disposta a emprestar o Maceió até para valorizar o jogador e eles ganharem uma grana na revenda. Tá? Só que o Corinthians não quis, né, o executivo Marcelo Paes e companhia não quiseram o Maceió porque entendem que é um jogador que não se encaixa hoje no perfil do Corinthians. Uma das coisas que eu apurei, tá? O Corinthians pegou informações antes de recusar no Mirassol, onde o Maceió não conseguiu emplacar ano passado, né? Ele esteve emprestado da Portuguesa para o Mirassol. E pessoas do Mirassol passaram para os dirigentes do Corinthians que o Maceió é um jogador que desliga muito durante o jogo, é um jogador que não é muito focado, usar até o termo fica olhando muito pro alto às vezes, tá? Enfim, por causa disso, né, por conseguir informações no Mirassol, o Corinthians achou melhor não contratar por empréstimo o jogador Maceió da Portuguesa, que, né, segundo o noticiário aí, eu também não tenho certeza disso, está indo para o Remo, e por empréstimo, tá, gratuito. Enfim, vamos aguardar, mas por enquanto o Corinthians recusou o atacante Maceió, que no meu modo de ver, nessas condições, valeria a aposta. Muito mais do que o Arthur Cabral, que é caro, e eu vou falar agora. Arthur Cabral, hoje surgiu a notícia de que haverá uma reunião para que Botafogo e Corinthians avancem na transferência, né, de Arthur Cabral para o Alvinegro do Rio de Janeiro, né, do Alvinegro do Rio de Janeiro para o Alvinegro Paulista, tá? Para o Coringão. Então, olha só, eu continuo com a mesma informação. Marcelo Paes está insistindo. Uma fonte me disse que o Osmar Stabile não sabia dessa reunião do Marcelo Paes com os representantes do Botafogo. Ele não foi avisado disso, tá? E nem sabe se é verdade o Osmar. Mas, enfim, o que eu apurei é que o Osmar continua irredutível porque é um jogador que custa, né, 1.700.000 por mês. É um jogador caro, o Arthur Cabral. Mas há uma chance, né, do Arthur Cabral jogar no Corinthians e passa por dois fatores, né? Essas duas coisas teriam que casar. Vamos lá. A primeira delas é o Botafogo aceitar pagar, né, metade do salário do Arthur para ele jogar no Corinthians ou um pouco mais. Mas só isso o Corinthians não aceitaria, né? O Corinthians quer também para que o Arthur Cabral jogasse no Corinthians, o Corinthians quer negociar o Pedro Raul, que ganha 720.000 por mês. Então, né, abrindo a folha salarial, né, abrindo aí um fôlego na folha com um possível empréstimo do Pedro Raul, uma possível saída do Pedro Raul, né, e o Corinthians deixando de pagar 720.000 na folha salarial, o Corinthians aceitaria o Arthur Cabral aí por 800.000 por mês, 700 e pouco, enfim, a gente não sabe quanto ficaria a metade lá, né, quanto que o Botafogo realmente ajudaria na questão para ele ser emprestado para o Corinthians. Então, é muito difícil o Arthur Cabral ser jogador do Corinthians, porque teria que casar duas coisas. O Botafogo pagar
metade do salário dele, um pouco mais, só que só isso não basta, né? O Corinthians quer, para investir, por exemplo, numa situação dessa, negociar antes o Pedro Raul. Poderia até ser com o Botafogo, mas não estou dizendo que há uma negociação, porque eu não invento nem aumento nada aqui. Né? Não poderia forçar, quem está tendo uma conversa para troca. Eu não tenho essa informação, tá? O Pedro Raul, o Corinthians quer se livrar para qualquer clube, inclusive para o Botafogo, se quiser, pode ir. Então o Corinthians abriria, né, esse fôlego na folha de R$720 mil, aí sim, se o Botafogo quiser emprestar o Arthur Cabral por 750 mil, o Corinthians aceitaria nessas condições. Fora isso, esquece. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil às vésperas do Natal de 2025 e conquistou a Supercopa Rei antes do Carnaval de 2026. Há tempos a Fiel não curtiu um momento como esse, mas do nada o time parou. Ainda estamos em março, não há motivo para desespero e tal, porém, a situação já está incomodando. É só vocês fazerem um levantamento do dia que eu cheguei aqui, quase um ano atrás, a maneira como o clube estava, a maneira como estava a equipe e o que nós alcançamos de lá para cá. Elenco e comissão técnica foram cobrados no CT, teve música de protesto na arquibancada. E Dorival, bravo com os questionamentos sobre o trabalho dele. A partir do momento, sendo um cargo de confiança, a partir do momento que eles definirem que não seja o ideal a minha permanência dentro de um clube, não há por que ficar debatendo essa situação a cada rodada, a cada jogo. Bom, o Corinthians não vence há 5 jogos, o que não acontecia há 8 meses. E se não ganhar da Chape nessa quinta, o Timão vai igualar o jejum de vitórias que rolou entre julho e agosto de 2024. Pesa também o fato de nem mesmo em casa a equipe estar respondendo. Nesse ano foram 3 vitórias, 3 derrotas e um empate em Itaquera. O aproveitamento de menos de 50% dos pontos disputados na Neoquímica Arena marca o pior início da história do Corinthians em seu estádio. As cobranças elas vão acontecer, cobranças inicialmente aqui e depois para lá, porque é fundamental que a gente olhe também os erros que aconteceram. Para deixar o clima mais tenso, como se precisasse, Tite está livre no mercado e isso, gostem ou não, sempre gera certa expectativa e comentários entre alguns torcedores e dirigentes. Para quem quer enxergar o copo meio cheio, Yuri Alberto está para voltar, Jesse Lingard prestes a estrear, Caio César ganhando o ritmo de jogo e não tem segredo, né? Pro copo não transbordar, só tem um jeito para a equipe e pro Dorival: voltar a vencer. O Salazar coloca aí na matéria dele que o Yuri está prestes a voltar. Pois bem, então está confirmado. Yuri Alberto está à disposição do técnico Dorival Júnior para esse jogo de amanhã contra a Chapecoense lá na Arena Condá às 9h30 da noite. O Corinthians nesse momento é o 6º colocado com 8 pontos, vem de 8º colocado, com 8 pontos, vem de 5 jogos sem vitória, contando todas as competições que ele disputou, então Campeonato Paulista e também o Campeonato Brasileiro. E o Yuri Alberto, que esteve de fora das últimas partidas, desde que ele se lesionou contra o São Bernardo, faz aniversário justamente hoje e falou isso aqui para a torcida corintiana. A gente vai muito preparado, foi uma semana muito positiva, não só para mim, mas para o grupo também, um empate importante fora de casa. A gente soube da dificuldade do jogo e a gente sabe da dificuldade do jogo de amanhã também, que é jogar fora de casa. A gente sabe que essa vitória nos deixa próximo do topo. Tá aí então o aniversariante Yuri Alberto, que completa 25 anos hoje, falando sobre esse jogo de amanhã. E daqui a pouquinho eu falo sobre 2 desfalques para essa partida por escolha técnica. Yuri Alberto fala aí que sabe a importância desse jogo contra a Chape, mas Dorival Júnior tá pensando em poupar sim, pensando no jogo do final de semana contra o Flamengo. Michele, aumentou, não são mais 2 titulares de fora, o Corinthians já desembarcou lá em Chapecó e a gente conseguiu, por meio de uma live do meu timão,
avaliar ali quem estava de fora. Estão de fora desta partida por opção técnica e também por conta do desgaste dos últimos jogos o Gabriel Paulista, o volante André Carrídio e os atacantes Memphis Depay e também Caio César. O quarteto ficou aqui em São Paulo para descansar e também para se preparar para o duelo do próximo domingo contra o Flamengo. Então, repetindo para vocês, Gabriel Paulista, Carrídio, Memphis Depay e Caio César estão fora do duelo contra a Chapecoense amanhã, Michele. Tá aí, fiel, os desfalques, né? Memphis Depay e Gabriel Paulista serão desfalques aí do Coringão na partida contra a Chapecoense nessa quinta. Sequer viajaram com a delegação alvinegra, ambos serão poupados por questões físicas e voltam a estar disponíveis no clássico contra o Flamengo. Os caras ficaram de 10 a 12 dias só treinando, descansando. Jogaram uma ou duas partidas agora, se não me engano. Vai ter essa partida contra a Chapecoense, vai ter a partida contra o Flamengo e depois simplesmente mais uns 8, 9 dias aí de data FIFA. E tem que poupar. Talvez esteja se poupando para a Copa do Mundo, né, senhor Memphis? 1 gol no ano e ainda vai precisar ser poupado. E Gabriel Paulista, só depois daquela pichotada na partida contra o Santos, para mim tinha que colocar para jogar, para ver se refaz a imagem dele, porque a Fiel ficou pé da vida, hein? E o caso que tá progredindo dentro do Corinthians, a coisa pode ficar muito séria. A funcionária que denunciou o Corinthians aí por omitir uma atuação, uma ação no caso de assédio. Segundo a funcionária do Timão, ela foi assediada 2 vezes por um segurança, mas até agora o nome dessa pessoa não foi informado, não foi a público, não caiu na mídia, e ao procurar o RH aí do Corinthians, afirma que o setor se recusou a registrar o caso ou tomar alguma providência, ou seja, omissão no caso de assédio contra ela. E aí fica o questionamento, né, fiel? Respeita as mina? Porque é a frase que é muito forte no futebol feminino. As jogadoras do Corinthians que ganham e ganham com autoridade muitos títulos, só que aqui é usado de uma forma acusadora, né? Respeita as minas, só que não respeita a própria funcionária do clube. Infelizmente, aqueles que estão lá só empobrecem e diminuem o tamanho do nosso Corinthians, fiel. Gostou do vídeo? Deixa aí nos comentários sua opinião. Dá aquele like, não sai sem deixar o like, que ajuda a gente demais, faz total diferença aqui pra nós, fiel. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo e se inscreva você que não é inscrito, valeu!